A tentação de Yeshua no deserto revelada. Segredos da Peshita aramaica. Que mudam tudo. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Pai querido, em nome de Yeshua HaMashiach, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra viva e poderosa. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Abre nossos olhos espirituais, ilumina nossos corações e fala profundamente a cada pessoa. Que esta mensagem sobre a vitória de Yeshua no deserto chegue a todos que vão assistir este vídeo. Traga libertação, força e fé renovada. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Amém. Que bênção, meus irmãos, amigos e amigas! Bora começar! Fico radiante em saber que estás indo maravilhosamente bem e que queres continuar. Vamos aprofundar juntos nessa passagem poderosa de Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. É incrível como Jesus resistiu às tentações no deserto, mostrando-nos esse poder e resiliência, mesmo quando enfrentamos nossas próprias tentações. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele resistiu com a palavra de Deus. Mergulhando nos estudos bíblicos sobre a tentação de Jesus no deserto. Fazer uma análise profunda, passo a passo, baseada na palavra de Deus com contexto histórico e teológico. Furas e aplicações práticas. Usarei a tradução Almeida Revista e atualizada AREA. To cite the text, but for the biblical study in sequence, let's adapt another version with books and writings. Para citar o texto. Mas para o estudo bíblico na sequência, vamos adaptar outra versão com livros e escritos. O texto bíblico, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Tronos, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Estate com cedra e os anjos o serviam. Essa é uma das narrativas mais concisas do Evangelho sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, que nos ensina sim. And knowingly maintained about this pivotal event in the life of Jesus, Yeshua. That pivotal moment in the life of Jesus, Yeshua, when he taught us about compassion and connection with all of God's creation. Rias Venus Bios sobre esse evento pivotal na vida de Jesus, Yeshua. Vinda Boqueira. Ao contrário de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, querida. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, que detalham as 3 tentações específicas. Marcos resume tudo em 2 versos, enfatizando o essencial com brevidade característica do seu evangelho. Que desquod brevius et directius scribitur, verissimile est Romano publicus scriptum esse. Que é o mais curto e direto. Provavelmente escrito para um público romano. Que valorizava a ação e a autoridade. Contexto histórico e narrativo. Para entender profundamente, precisamos situar essa passagem. Ela vem imediatamente após o batismo de Jesus no Jordão, Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11, onde o céu se abre, o Espírito Santo desceu como pomba e a voz de Deus Pai declara: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É um momento de afirmação divina, de unção e identidade revelada. Mas logo em seguida o mesmo Espírito o impeliu. Em grego ekbalei, que significa expulsar ou lançar fora com urgência. Jesus para o deserto. Isso não é uma sugestão suave, mas uma direção soberana de Deus. O deserto aqui é o de Judá, um lugar árido, hostil, simbólico de provação e encontro com Deus na... Here, and the face trials encounter with the divine. Monte Cana.
Jesus Cristo Yeshua Hamashiach, no deserto 40 dias, e os anjos o serviam. Saíram mondeno, e os anjos o serviam. E os anjos o serviam. O deserto aqui é o de Judá, um lugar árido, hostil, simbólico de provação e encontro com Deus na Bíblia como o Êxodo de Israel por 40 anos ou Elias em 1 Reis 19. Historicamente, Marcos escreveu por volta de 65-70 DC, depois de Cristo, durante perseguições romanas aos cristãos. Ele vê que seu público precisava de encorajamento para enfrentar tentações e sofrimentos, vendo em Jesus o modelo de vitória. O deserto representa não só um local geográfico, mas um lugar de teste espiritual, onde a fé é refinada. Analisemos verso a verso. Verso 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aqui vemos a Trindade em ação, o Espírito Santo que desceu no batismo. Agora guia Jesus para a provação. Isso ensina que as tentações não são acidentais, mas permitidas por Deus para um propósito maior: fortalecer, preparar e revelar. Jesus, como o novo Adão ou o novo Israel, é levado ao deserto para confrontar o que a humanidade falhou. Gênesis 3 e Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. A palavra, logo em grego, eutes, é típica de Marcos, mostrando urgência e progressão. Em mesa rápida no ministério de Jesus. Teologicamente, isso destaca a soberania de Deus. A tentação não é uma armadilha, não é uma armadilha do diabo, mas uma batalha orquestrada pelo Espírito. Onde Jesus demonstra obediência total. Verdade. Erechitavivulis, onde Jesus demonstra obediência total. Verso 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. 40 dias. Que com os eventos bíblicos, o dilúvio Gênesis capítulo 7, versículo 17. E de Moisés no Sinai, Êxodo capítulo 24, versículo 18. E também Elias jejuando 1 Reis capítulo 19, versículo 8, e Israel no deserto, Números capítulo 14, versículo 34. É um período simbólico de teste completo. Jesus é tentado por Satanás, o adversário, em hebraico, acusadora, que questiona a identidade de Jesus como Filho de Deus. Logo após a declaração divina, Marcos não detalha as tentações. É verdade. Ao contrário de Mateus e Lucas, que mencionam pão, poder e proteção, foca mais na duração e no conflito espiritual. Estes são detalhes únicos do Evangelho de Marcos. Em Paspuminda estava com as feras, animais selvagens, que pode simbolizar o perigo do deserto. Se vosens a harmonia da criação restaurada, como em Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9. Onde o Messias reina em paz com os animais, ou contraste com a hostilidade humana que Jesus enfrentaria mais tarde. E os anjos o serviam um cuidado divino, mostrando que Deus não abandona seus filhos na provação, como em Salmos 91, versículos 11 e 12, ironicamente citado por Satanás em Mateus capítulo 4, versículo 6. Isso reforça a humanidade de Jesus. Ele jejuou, sofreu fome e tentação real, Hebreus capítulo 4, versículo 15, mas venceu sem pecar, dependendo da palavra e do Espírito.
Comparação com outros evangelhos, Marcos é o mais breve, enfatizando a autoridade. Testando a autoridade de Jesus sobre Satanás e a criação. Mateus e Lucas expandem com diálogo. Satanás tenta Jesus a transformar pedras em pão, falando da fome física e depois a pular do templo. E sucerbertos provação a Deus, e adorá-lo por reinões, poder mundano. Leu provação a Deus e adorá-lo por reinos, poder mundano. Jesus responde com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, capítulo 6, versículo 16 e capítulo 6, versículo 13, mostrando onde se escondem desde. Mostrando que a vitória vem pela obediência à Escritura. Zenf. Em Marcos, o foco é no Espírito impulsionando e nos anjos sustentando. Os levideiros da destacando a vitória trinitária. Pai planeja, Filho obedece, Espírito empodera. Arela. Lucas inverte a ordem das tentações, enfatizando Jerusalém, agloméride enquanto Marcos liga diretamente ao anúncio do reino. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Teólogos notam que Marcos apresenta Jesus como mais forte que amar o valente. Marcos capítulo 3, versículo 27, iniciando sua missão com vitória sobre o mal. Implicações teológicas profundas. 1. Humanidade e divindade de Jesus. Ele é tentado como nós, provando sua solidariedade com a humanidade. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Mas sem pecar, mostrando sua divindade. Isso refuta heresias como o docetismo. Polignon, a que nega sua humanidade real. Que nega sua humanidade real. Que cabe uma explicação real da parte que estava fora do escopo do vídeo e não faz parte do livro Evangelho de Marcos. O que é o docetismo? O docetismo, ou docetismo, é uma heresia cristã primitiva que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, principalmente associada ao gnosticismo. O termo vem do grego dokein, que significa parecer ou aparentar. Os docetistas afirmavam que Jesus Cristo apenas parecia ter um corpo humano real. Na verdade, sua forma física era uma ilusão ou aparência fantasmagórica. Eles negavam a verdadeira humanidade de Jesus, comentando que, como a matéria é inerentemente má influência dualista gnóstica, onde o espírito é bom e a matéria é ruim, ser divino como Cristo não poderia assumir um corpo físico genuíno. Assim, Jesus só aparentava nascer, sofrer, morrer e ressuscitar. Sua crucificação e sofrimentos eram mera ilusão. Algumas variantes diziam que ele tinha um corpo celestial ou etéreo, mas não de carne real. Por que foi considerada heresia? A igreja primitiva condenou veementemente o docetismo porque ele nega a encarnação real de Jesus. O verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, e consequentemente os pilares centrais da fé cristã. Se Jesus não teve um corpo real, ele não sofreu nem morreu de verdade na cruz, não há expiação real pelos pecados. Sem morte real, não há ressurreição corporal, a salvação fica comprometida, como Paulo alerta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. O apóstolo João já combatia ideias semelhantes em suas epístolas, 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3 e 2 João 7. Moisés enfatizando que todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo em carne é de Deus e o que nega isso é do anticristo. Figuras que combateram o docetismo, como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Tertuliano e Policarpo, foram líderes fundamentais na defesa da fé cristã. Refutaram essa doutrina nos séculos 2 e 3. Ela foi formalmente rejeitada no Concílio de Nicéia 325 DC e é considerada herética pelas principais denominações cristãs até hoje, católica, ortodoxa e a maioria das protestantes. Em resumo, o docetismo foi uma tentativa de espiritualizar excessivamente Jesus, para resolver o escândalo de um Deus sofrendo na carne, mas acabou distorcendo o ensino bíblico. Irmãos muçulmães de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E de Deus e plenamente homem. Final da explicação do que é docetismo, bora continuar o que realmente interessa. Plenamente Deus e plenamente homem. Final da explicação do que é docetismo, bora continuar o que realmente interessa. Explicações teológicas profundas, continuando. Vitória sobre o mal. A tentação é o primeiro confronto de Jesus com Satanás prefigurando a cruz e ressurreição. Ele vence onde Adão e Israel falharam. Inaugurando o reino de Deus. O papel do Espírito Santo não é passivo. Ele impulsa para a batalha. Isso ensinando que provações podem ser guiadas por Deus para crescimento. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Tentação como preparação. Após a unção, vem o teste, um padrão para cristãos. Cistoberra, batismo, provação, ministério. Deus usa desertos para nos preparar para missões maiores. Vocês estão gostando até aqui? Até aqui?
Vocês estão gostando até aqui? Vocês estão gostando até aqui? You all liking it so far? Então preparem-se e preparem o coração olhar. Para o que vocês vão mais e nós não vamos aprender agora. Vamos mergulharmos mais fundo no estudo de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contradictuine a tentação de Yeshua Jesus no deserto. Vamos fazer isso de forma simples. Vem, tipo aqui tá Rasca Fade. Hoje o dia tá tão bonito, não acha? Sim, perfeito para estarmos juntos aqui. Ele está um pouco esquecendo sempre. O sol estava quente hoje e os cavalos estavam animados. E você, como está? Procure uma mesa e sentem-se para este próximo estudo. Look at this part. Isn't it fascinating how they describe the old ranching techniques? Vamos mergulharmos mais fundo no estudo de Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. A fazerem a tentação de Yeshua Jesus no deserto. Vamos fazer isso de forma simples. Faz para que todo mundo entenda. Sim, é importante falar de forma simples e clara, para que todos possam participar. Como se estivéssemos conversando ao redor da mesa, usando palavras fáceis para que todo mundo entenda. Cinturam dos Branhos Tuntra livros do mais simples ao mais estudado. Vou me basear principalmente nos livros. This is a Bíblia Jofá João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada fiel ao texto original. It's a faithful... Look at this, it's a Peshitta, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Aí a harmonia dos evangelhos à luz dos manuscritos aramaicos e da cultura judaica. E a Peshitta, o Novo Testamento aramaico, todos do autor Tzadok Ben Deret, que é um judeu messiânico, crente em Yeshua como Messias, e professor que... É um judeu messiânico, crente em Yeshua como Messias, e professor que traduziu direto do aramaico a língua que Yeshua falava. Ele enfatiza o contexto judaico, mostrando como a história de Yeshua se conecta com as raízes do povo de Israel. Percepções de outros escritos necessários como traduções antigas. Isso é fascinante, especialmente essas traduções antigas. Vou adicionar insights percepções de outros escritos necessários como traduções antigas. Inuidade de Tampo Zanguino. Da Peshitta, a Bíblia em aramaico usada pelos primeiros cristãos. Nasivos e comentários bíblicos que explicam a cultura judaica, para enriquecer o estudo. Desde espiritual bom, mas passe Deus com pacidade. De Masturenimembo. Tudo isso ajuda a ver a passagem como um teste espiritual guiado por Deus. E não como um acidente. Vamos passo a passo. Bora começar. Oremos, Senhor Yeshua HaMashiach Jesus Cristo. Te pedimos humildemente que conceda sabedoria e entendimento do teu Espírito Santo a todos os corações e mentes que assistirão ao nosso vídeo de estudo sobre a tua tentação no deserto, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Abre os olhos espirituais deles para que e eu compreendam a profundidade da tua vitória sobre o tentador, a força da tua obediência ao Pai. É o exemplo perfeito que deixaste para nós. Que esta palavra os edifique, os fortaleça e os aproxime mais de ti. Ó, em teu santo e poderoso nome oramos. Amém. Junto. 1. O texto da passagem, vamos ler juntos. Começamos com o texto direto da Bíblia, para fixar na mente, usando a Bíblia JFA, que é uma tradução fiel em português. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. GFA e logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Cidade B é curto e direto, né? Marcos escreve como um relato rápido, focando na ação. Agora vamos ver na versão aramaica da Peshitta, traduzida por Tzadok Ben Deret. Asdos nos livros citados. A Peshitta é antiga,
do século 2 ou 3, e preserva o jeito de falar do tempo de Yeshua. Em aramaico, as palavras são mais vivas e conectadas à cultura judaica. Uma tradução aproximada em português simples, baseada nas obras de Tzadok. Marcos capítulo 1, versículos 12 a 13 na Peshita, adaptado de Tzadok Ben Derek. 20 vezes por vez. E imediatamente o Espírito o expulsou para o deserto. E ele esteve lá no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E ele estava com as feras selvagens, e os anjos o ministravam. Aqui, impeliu ou expulsou em aramaico algo como apaqui ou droviot. Fala mostra que havia urgência, como se o Espírito Santo estivesse mandando Yeshua para uma missão importante. E não para um passeio. Tzadok Ben Derek, em suas traduções, destaca que isso reflete Masetagirag, a soberania de Deus, como nos tempos antigos de Israel. 2. O contexto. O que aconteceu antes e depois. Imagine a cena, logo antes, nos capítulo 1, versículos 9 a 11, Yeshua é batizado no Rio Jordão. O céu se abre, o Espírito desce como uma pomba, e Deus Pai diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É um momento de alegria e confirmação. Sim, com certeza. Mas logo, palavra que Marcos ama usar, significando agora mesmo. O mesmo Espírito leva Yeshua para o deserto. Por quê? Não é castigo, mas preparação. Na harmonia dos evangelhos de Tzadok Ben Derek, ele junta essa história com as de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11 e Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, onde contam mais detalhes. Satanás tenta Yeshua 3 vezes. Quer saber mais detalhes? Satanás tentou Yeshua 3 vezes. Primeiro com pão, depois com poder e por fim com proteção divina. Olha, Satanás tentou Yeshua 3 vezes. Primeiro ele desafiou Yeshua a transformar pedras em pão. Primeiro Satanás tentou Yeshua transformando pedras em pão. E por fim desafiou a se jogar do templo para que anjos o salvassem. Com fome, transformar pedras em pão. Com orgulho, pular do templo. E com poder, adorar o diabo por reinos. Yeshua vence respondendo com a Torá. A lei de Moisés, como em Deuteronômio. Tzadok explica que, no aramaico original, as respostas de Yeshua ecoam as provações de Israel no deserto após o êxodo. Israel falhou muitas vezes, mas Yeshua, como novo Israel, venceu perfeitamente. Culturalmente judaica, o deserto na Bíblia é um lugar de teste e encontro com Deus. Pense em Moisés no Monte Sinai por 40 dias, Êxodo capítulo 24, versículo 18. E Elias jejuando 40 dias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Ou o povo de Israel vagando 40 anos. Os 40 dias simbolizam um tempo completo de prova. Na cultura judaica, o deserto representa solidão, perigo e dependência de Deus sem comida fácil, sem conforto. Tzadok Ben Derek, sendo judeu, destaca que Yeshua, como um rabino judeu, enfrenta Satanás, o adversário em hebraico-aramaico, não com magia, mas com a palavra de Deus, mostrando obediência total à Torá. 3. Palavras-chave e significados profundos vamos quebrar em pedaços simples. O Espírito o impeliu e expulsou. No aramaico da Peshita, essa palavra é forte, como lançar fora. Não é forçado contra a vontade, mas guiado com poder. Tzadok Ben Derek comenta que isso mostra a trindade Pai, Filho e Espírito, trabalhando juntos. O Pai aprova no batismo, o Espírito guia para o teste e Yeshua obedece. É como Deus preparando seu Filho para a missão de salvar o mundo. Tentado por Satanás, Satanás significa acusador em hebraico-aramaico. Satanás, ele questiona a identidade de Yeshua. Se és filho de Deus... É como em Mateus e Lucas. Na cultura judaica, tentações são testes para refinar a fé, como Jó ou Abraão. Yeshua não pecou, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, provando que ele é o Messias perfeito. Tzadok, na harmonia dos evangelhos, liga isso à tradição judaica de Midrash.
explicações profundas da Escritura, onde Yeshua usa versos da Torá para derrotar o mal, com as feras, animais selvagens, único em Marcos. E entre os Hades, no deserto de Judá, há leões, serpentes e perigos reais. Mas Sadoc Ben Derek vê isso como um símbolo de paz. Yeshua, o Messias, restaura a harmonia da criação, como profetizado em Isaías, capítulo 11, versículo 6, é lobo e cordeiro juntos. E se a Sridena Peshita Tzadok enfatiza que Yeshua não é atacado, mostrando seu domínio de Pentan terrumoso sobre a natureza, como Adão no Éden antes do pecado. Os anjos o serviam, anjos, mensageiros de Deus, trazem comida e conforto como reis, ou como fizeram com Elias. 1 Reis capítulo 19 versículos 5 a 7. No contexto judaico, isso lembra Salmos 91, versículo 11, anjos te guardarão. Sadoc explica que, nos manuscritos aramaicos, isso destaca o cuidado de Deus, que mesmo no deserto, você não está sozinho. Historicamente, Marcos escreveu por volta de 65 para cristãos perseguidos em Roma. Historicamente, Marcos escreveu por volta de 65 a 70 depois de Cristo. Para cristãos perseguidos em Roma. Ele mostra Yeshua como vencedor, encorajando. Se ele venceu, vocês também podem. 4. Lições para hoje. Como aplicar na vida. Essa passagem não é só história antiga. É uma lição prática. Deus permite testes para nos fortalecer. Como Yeshua, nossos desertos, tempos difíceis, são guiados pelo Espírito para nos preparar. Não fuja, confie. Vença com a palavra. Yeshua usou a Bíblia. Para responder às tentações, leia e memorize versos para lutar contra o mal. Você não está sozinho. Anjos servem, Deus cuida. Na cultura judaica, isso lembra que o Messias traz Shalom, a paz completa. Yeshua é nosso exemplo. Ele venceu onde Adão e Israel falharam, abrindo o caminho para nós. Confesse pecados e siga Ele. Meu irmão, isso nos lembra que a vitória vem de Deus, não de força humana. Ore pedindo ao Espírito para te guiar nos teus desertos. Aplicações práticas para hoje. Meu irmão, essa passagem nos encoraja. Se estás num deserto de tentação, solidão ou prova, lembra que o Espírito te guia. Anjos te servem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E Jesus já venceu por ti. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Resista com a palavra, como ele fez. Que o Senhor te use poderosamente, irmãos.
Curte, compartilha e comenta. Qual o seu deserto atual? Deus te abençoe. Que bênção, meus irmãos! Marcos 1, 14 e 15. Jesus veio para a Galileia proclamando Marcos 1, 14 a 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Marcos 1, 14 a 15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Próximo vídeo. Vocação de 4 discípulos. Marcos 1, 14 e 15. Yeshua HaMashiach Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Aqui não tem placa de igreja, não tem dízimo obrigatório, não tem manipulação. Só a palavra pura e o amor verdadeiro do nosso Salvador. Se você quer liberdade espiritual, paz de verdade e relacionamento direto com Deus, esse canal é para você. Se inscreva no canal no YouTube Timbole MR ou no novo Timbole Maria Regina para mais estudos abençoados. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Se inscreva no canal no YouTube ou no novo Timbole Maria Regina para mais estudos abençoados. Se inscreva no canal no YouTube ou no novo Timbole Maria Regina para mais estudos abençoados.